Sim. Mas eu vou te apresentar a Tayana, tem 35 anos, é mãe da Beatriz, que tem 9 anos, é psicóloga clínica e fez essa superação incrível, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse, Tayana, como você deseja, e começasse a conversar com a gente, explicar para a gente, em primeiro lugar, como que você se preparou, inclusive, mentalmente, para competir num Ironman com baixa visão, porque eu acho que isso deve ter sido difícil. Bom, primeiramente, boa noite, né? Muito obrigada pelo convite de estar aqui falando com vocês, um pouquinho sobre a minha vida, a minha experiência como triatleta. Bom, eu sempre tive uma vida ativa, né? Sempre fui para academia, sempre fiz esporte. Já nasci com essa dificuldade visual. A minha mãe teve toxoplasmose na gravidez, perdão. E então eu fiquei com algumas lesões na retina, né? Que são irreversíveis. Então, mas para mim eu já nasci assim, então essa é a visão que eu tenho. Então, para mim isso é o normal, né? Então, isso até então nunca tinha sido um empecilho para eu praticar atividade física, enfim. Sempre gostei bastante de correr e na pandemia, como tudo fechou, eu acabei alugando uma bike de spinning e a proposta era ficar pedalando em casa, né? Aí gostei da brincadeira mas eu tinha que devolver a bicicleta, né? Não podia ficar alugando para sempre, né? Então daí veio a questão, ou compro uma bike de spinning ou compro uma bike que dá para pedalar na rua, mas nunca foi a minha intenção. E com um rolo em casa, né? Que daí você coloca a bike acoplada ao rolo, e daí tem um programinha Swift que faz uma simulação, né? De estrada e tudo mais. Então, o meu plano era pedalar assim, né? Mas aí as coisas foram evoluindo, daí eu, né, com aquela vontade, mas será que eu dou conta de pedalar na rua? Né? Então, tive um treinador maravilhoso, o José Bileski, ele desde o começo me incentivou, mas de uma maneira bem realista, né? Então, vamos começar num lugar bem tranquilo, fui vendo o que eu conseguia fazer, né? Com bastante cuidado, sempre tendo muita responsabilidade, porque é, é lazer, sempre foi lazer para mim. Então, não, então a segurança tem que vir primeiro, né? Eu tenho que ser responsável. Né? Então a gente foi experimentando, o que será que dá certo, né? Então vai num lugar vazio, um lugar que não tem carro, né? Daí na época tinha um autódromo de Curitiba aqui, que era um lugar bem bacana de pedalar, só tinha ciclista, então eu fui bem pelo cantinho, fui começando, fui aprendendo, fui pegando gosto pela coisa, né? Mas sempre ficava naquela, poxa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu devo, né? Fui na minha oftalmologista, que sempre me acompanhou desde pequena. Ela disse: olha, o teu limite é até onde você sentir segurança, né? Desde que não prejudique nem a você nem aos outros, né? Então eu fui testando, né? O que eu dava conta de fazer, mas eu sempre tive o sonho de fazer o Ironman. Eu sempre fui apaixonada pelas longas distâncias, né? Então eu comecei a correr, já quis fazer uma maratona. Então sempre gostei muito das longas distâncias, né? É, sabe, desses três esportes que você fez no Ironman, né? Qual deles você sentiu a maior dificuldade assim para lidar com a baixa visão? Então, o que eu senti mais dificuldade, com certeza, é o ciclismo, né? Porque Ciclismo. na natação, o que a gente precisa fazer? A gente tem as boias, né? Você vai para dentro do mar e daí tem as boias e Ele norteia, né? A boia isso. norteia. Só que o que acontece? Só tem o mar e as boias, então você não tem como cair, né? Você não cai, Isso. Muito né? pelo Então, contrário, você está até morrendo. sim, exatamente, né? Então porém, no ciclismo tem essa questão do 3D, né? Da dimensão, né? De você estar ali, ter a frente, ter atrás, ter um lado, ter o outro lado, ter pessoas, ter carro, ter buraco. Então, é uma infinidade de coisas que eu tenho que estar cuidando. Tanto Você é que acha, você acha, é, é, você acha, Tayana, que
a bicicleta exige mais equilíbrio do que a corrida? Ou é Sim, só... com certeza. sim. Porque a bicicleta vai numa velocidade muito alta, né? Sim, por Então causa disso. você tem que ter ação rápida, né? Por exemplo, passou um cachorro na Sim, tua frente, você tem que frear, né? Mas tem alguém atrás, se você freia, a pessoa atrás vai em cima de você, porque ela não viu o cachorro, você que viu, né? sim. Então o ciclismo para mim sempre foi o mais difícil, tanto é que na prova do Ironman eu fiz com guia, né? Então o que que é o guia? Foi uma pessoa que foi na minha frente, ele que ia, no caso, vendo o caminho, vendo os buracos, vendo os retornos, onde que tinha que ir, e eu ia atrás, né? Essa foi uma maneira segura que eu encontrei de fazer essa prova, sem me... Você foi simplesmente seguindo ele ou vocês tinham um meio de comunicação que ele te avisava, olha, vai ter um buraco, alguma coisa assim? Então, graças a Deus eu consigo ver os buracos, né? Ah, Então, para mim, ainda bem. ver os buracos, ver lombada, ver essas coisas mais próximas, para mim, é relativamente tranquilo. Para mim, o mais difícil é o que está lá na frente, né? Então, por exemplo, tem um retorno lá, né? Ou tem 3 ruas, e daí o cone está indicando o caminho. Então, para mim, fazer esse caminho, às vezes em alta velocidade, é um pouco mais difícil. Se eu É, tivesse sozinha, por exemplo, provavelmente eu ia ter que reduzir para ver bem aonde que eu tenho que ir, né? Então, com um é, guia, eu não preciso ter tanto cuidado e correr tanto risco, digamos, né? sim. E você teve que, por exemplo, ah, ah, você teve que, então, se dedicar mais à bike do que aos outros dois esportes, em função disso? Ou o fato de ter o guia te ajudou muito e aliviou um pouco essa... Não, o fato de ter o guia me ajudou bastante, sim, Ah, mas os pedais foram mais difíceis porque eu fiz geralmente no velódromo daqui de Curitiba, né? Que é uma pista de 350. ah, Então, eu não vou para a estrada com todo mundo, né? Justamente por essa quantidade de informação que eu tenho que estar vendo e administrando, e eu acho que, no meu caso, não é muito seguro. Fui em algumas estradas mais tranquilas, mas eu prefiro estar no velódromo ou estar na Renault, que é um lugar aqui também que é um circuito fechado, né? Tem carro e tudo mais, mas não é estrada, né? Então, só que isso foi muito desgastante, né? Porque treinar sozinha numa pista de 350 metros, né? Então, tem que ter muita vontade, mas se você quer, você faz, né? Tanto é que eu fiz um treino de 210 quilômetros nesse lugar de 350 metros, né? Então, uau! foram sete, Quantas horas você deu? Você ficou tonto. foram 7 horas de treino, né? Então, e depois Meu ainda Deus! tinha, e depois ainda tinha 9 quilômetros de corrida. Então, assim, foi o treino mais difícil que eu fiz para o ciclo inteiro do Ironman. Mas eu terminei muito feliz, porque era o que eu queria, né? Então, diante de todas as dificuldades que eu tive, todo mundo foi pra estrada, em galera, em grupo, eu não podia, era uma escolha minha, né? Eu escolhi, eu sabia das minhas condições, e eu fiz do jeito que eu pude fazer, e foi maravilhoso, foi lindo, né? Eu terminei, assim, muito feliz por ter dado conta do desafio, né? Então, é muito satisfatório, assim, apesar da dificuldade, apesar da limitação que eu tenho, eu consegui dar conta de transpor essas dificuldades, sabe? Em vez de ficar dando desculpa ou ficar encontrando maneiras de não ir, não fazer. É um exemplo maravilhoso, sabe? Tantas pessoas que dizem, eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu não estou motivado. É, Sim, as pessoas acham tantas desculpas, né? com certeza. Esfarrapadas, né? Para não fazer uma prática, ter uma prática esportiva, uma prática, uma atividade física, que a gente sabe que, como diz uma amiga minha que é médica, é a solução dos problemas, né? Então, quando a gente vê mulheres como você que aceitam esse desafio, né, com dificuldades e que superam isso, eu acho que isso é extremamente inspirador, é um exemplo. É por isso que eu acho muito importante a gente trazer e apresentar, porque
o poder do esporte, primeiro que eu sempre digo, né? Os sonhos são fábricas de realizações, né? Quando você tem um sonho, você luta, né, para realizá-lo, né? Sim. Você vê que quando a gente tem essa vontade, nada é um empecilho. A idade não é, a, o problema físico não é, é só uma questão de querer mesmo, de escolha, né? Uhum. Você, quais foram assim os maiores desafios que você encontrou durante a prova? Durante a prova, estava um dia muito chuvoso, Ah, né? Muito choveu, tem mais essa ainda. sim. Tinha muita chuva, choveu o dia inteiro. Quer dizer, na largada não estava chovendo, mas nos primeiros 10 minutos da bike já começou a chover. E assim, dilúvio, com poça d'água, com pista super escorregadia, o vento lateral que vinha, a bicicleta balançava. Então, assim, era um prato cheio para sair reclamando, né? Mas eu tava feliz da vida que eu tava ali. Então, apesar de ter precisado fazer força extra por causa do vento, apesar de ter precisado reduzir a velocidade por conta da pista molhada e da chuva, eu tava feliz de estar ali, porque eu tinha escolhido estar ali, né? Então, não adianta a gente reclamar do clima. Por que tá chovendo hoje? Poxa, mas ontem deu sol, amanhã deu sol. É o que tem para hoje. Então, assim, vamos ficar felizes e agradecer o que a gente tem, né? Então, eu pedalei feliz, apesar de tudo isso, apesar de estar encharcada, molhada, com frio, né? Então, assim, mas é o que tem, eu treinei tanto para estar ali, né? Então, a gente ser grata por aquilo que a gente tem, apesar das Sim, dificuldades, né? Porque foram sim. bastante, né? O óculos de sol ficava todo Embaçado. embaçado, com gotas, né? Então, era difícil. Foi difícil. Você passou frio porque fez frio também, além da chuva, fez frio. Porque às Sim, vezes chove, mas está uma temperatura agradável, né? E não, você passou frio também. eu passei frio. Na verdade, a temperatura nem estava tão baixa. Mas imagina que primeiro você nada no mar, então a roupa já tá molhada. Então daí você sai para pedalar. E daí você recebe aquele ventão todo, né? Apesar de eu fui com corta-vento, né? Foi o que me salvou, digamos, porque teve muita gente que teve hipotermia na prova. Foi É bem mesmo? sério. Sim. É, a água estava gelada. O vento O estava vento frio e estava para você gelado. ter ideia, 25% dos participantes não terminaram essa prova, né? Então foi uma prova bem atípica, digamos assim, né? Com condições climáticas não muito favoráveis. Então, isso tudo foi um desafio a mais, né? Que eu tive que estar lidando ali, mas deu certo. Sim. Nossa, Tayana, como é que foi o treino para, por exemplo, sair do mar, ir até essa transição, as duas transições? Como é que foram os treinos para isso? Então, eu fiz uma prova, né? Que foi a teste, digamos assim, né? Com o meu guia, que foi a metade da distância, né? Que é o meio Iron, digamos. E a gente fez justamente essa prova para fazer esse teste, né? Então vai, a gente nadamos lado a lado, e daí depois sai da água, vai até a transição, e daí troca tudo rapidinho, coloca a sapatilha, tira capacete, enfim, e daí sai para pedalar. Então a gente treinou, né, para fazer tudo isso mais ágil possível, né? Apesar de eu não ser muito ágil ainda. Mas a gente treinou bem os passos que eu tinha que fazer certinho, né? Para chegar num dia, né? Você saber o que fazer, porque chega na hora você pensa, meu Deus, e agora, né? Com tudo aquilo, o que que eu faço? Então Sim, tem que ter um sim. treinamento para você saber os passos certinho, para você fazer da maneira mais ágil possível. Não perder tempo, né? E você não teve dificuldade? Foi relativamente fácil ou foi difícil? O que foi mais difícil? Calçar o tênis? O mais difícil foi na volta da bike, porque minha mão estava congelada. Apesar de eu ter usado luva, era só luva de meio dedinho, né?
Então, depois de pedalar, você tá com o corpo meio bambo, né? Porque pensa, você já nadou, aí depois você pedala, daí tinha vento, daí eu tava meio mole, assim, né? Então, aí você tem que tirar tudo aquilo, tirar a sapatilha, colocar o tênis, aí tem que ver o que que precisa, tem que se alimentar. Então, você tem que pensar em muita coisa, né? Então, por isso que a gente treina, para chegar na hora meio que sai natural, né? Então, mas não tive desafio, não tive dificuldade na transição, não. Isso, graças a Deus, estava tudo bem planejado, bem certinho. No caso, na prova, eu pedi para a organização deixar um cantinho separado para gente, porque você tem que procurar as suas sacolas com as coisas da transição. E são muitas sacolas, né? Então, eles foram muito bacanas em deixar separadinho no lugar diferente, porque daí foi mais Havia fácil. outras pessoas com o mesmo problema? Ou você era a Eu única? era única, né? Tanto é que teve premiação, teve pódio e eu peguei em primeiro lugar, porque eu era a única mulher a fazer Que prova lindo! sendo PCD, né? Mas você procurou se informar se essa foi a primeira vez que alguém participou assim, ou se já houve outros eventos com pessoas assim com baixa visão que participaram de um Ironman? Então, de um Ironman, eu acho que não. O que a gente tem aqui no Sei, Brasil são as meninas que têm baixa visão, mas que sei. participam de distâncias menores, né? Distância geralmente olímpico, que estão querendo fazer, participar de Paralimpíadas e tudo mais. Sim. Isso sim, eu sei que tem. E elas pedalam naquelas bikes duplas, né? As tandem, que chama, Ah, né? A bicicleta. também, Aí vai que a gente chama, né? alguém pilotando e elas vão atrás, né? Agora, Certo. Ironman, eu não sei, eu não tenho conhecimento realmente, né? Tanto é que eu entrei em contato com a prova antes de fazer a inscrição, né? Coloquei a minha situação e eles foram Sei. super receptivos, né? A gente foi desenhando uma maneira de fazer a prova, porque até então eu não conheço ninguém que tenha feito isso, né? Então a gente foi, eu vou precisar do guia e ele vai ter que nadar comigo, ele vai ter que ir na minha frente. Daí a gente conversou com os árbitros, porque você não pode, né, ter alguém tão perto, né? A gente conversou que eu tenho problema de visão, então eu preciso de alguém na frente. Então, os árbitros sabiam. Então, foi todo um diálogo com a prova para que a gente pudesse estar fazendo desse formato, né? Quer dizer, a organização teve que se envolver Sim, com esse, digamos, problema, vai, com sim, essa sua participação, sim. né? E que para eles deve ter sido formidável também. Pois é, eu acredito que poderia até haver mais encorajamento para que as pessoas se inscrevessem, Exatamente. né? Porque, É. veja, tinha na parte masculina, tinham dois argentinos e um outro brasileiro, mas nenhum deles era deficiente visual, né? Um era um irmão que estava levando outro irmão na cadeira de roda, né? Então, assim, o Ah, outro, olha, foi lindo, assim, né? Eles cruzaram a linha de chegada. O outro era um deficiente visual que estava na tandem, argentino, né? E o outro eu não recordo bem o que ele tinha. Mas veja que assim é muito pouco para o tamanho do país, né? Com certeza tem mais pessoas, né? E enfim, o empenho é muito maior, né? Da gente que tem a deficiência. Por exemplo, eu não dirijo, né? Então, quando eu vou treinar, geralmente nos finais de semana, o meu marido fica em casa com a minha filha e eu vou de Uber. Então, eu tiro a roda da bike, peço um Uber. Aí tem Uber que não quer levar, daí tem que pedir outro. Então, assim, é um empenho extra que você tem que ter, né? Quando os treinos são mais longe, eu tenho que pedir carona para os amigos, né? Para não precisar ir de Uber. Então, assim, tem um a mais, né? Mas que se você realmente quer, você consegue dar um jeito, sabe? Você consegue batalhar, né? Você consegue se erguer e pensar, não, é isso mesmo que eu quero, e eu vou lá, eu vou batalhar, eu vou conseguir, vou fazer, né? Então, teve muitos momentos que eu pensei, eu falei, meu Deus, mas será que vai dar certo? Será que é possível isso? Né? Será que será que vai para frente essa ideia? Né? Então, à medida do tempo que eu fui conseguindo aumentar a quilometragem da bike e ganhando segurança para pedalar com o guia, eu fui acreditando que era possível, né? Então, às vezes você não precisa ter todas as respostas,
para você começar. Você pode começar de algum lugar e você ir testando e vendo se é possível ou não, né? Se vale a pena ou não, se faz sentido ou não. Porque em nenhum momento eu estava com a ideia fechada de que eu ia conseguir, né? Eu sabia que eu tinha essa condição e que seria difícil, mas que eu iria tentar, né? Mas eu ia tentar com todas as minhas forças. Eu fui lá e consegui, né? Tanto é que na prova, a prova, no caso, levou, eu consegui fazer em 12 horas e 17 minutos, né? Então, é metade de um dia você ali se movimentando sem parar. Como que o corpo vai reagir a isso? Né? Então, assim, eu tinha certeza que eu ia terminar a prova, ao menos que desse alguma ziquezira no meu corpo que eu não pudesse controlar, né? Porque a minha cabeça estava muito determinada, eu tinha treinado para isso, eu vi que era possível, né? Então, aí você tem que batalhar e seguir a tua vontade, teu desejo e fazer acontecer com todas as forças, né? E dá certo. É lindo, maravilhoso. Puxa, que narrativa. Mas é lindo. Escuta, Tayana, você, então, logicamente, você teve que envolver outras pessoas, né, para te ajudarem a treinar, a te dar esse apoio. Você teve alguma dificuldade com isso? Então, essa parte foi, acho que assim, a parte mais difícil, né? Porque, que nem eu disse, eu acabo dependendo mais das pessoas, né? Sim, E isso sim. é delicado, porque você tem que, você me dá carona? Você me dá carona pro treino? Posso ir com você? Né? Então, assim, e eu e uma bike junto, né? Não é só eu. Então, tive que ser cara de pau muitas vezes, né? De estar pedindo, né? Teve muitos amigos solidários que já ofereciam, tá, você quer carona? Né? Pro guia, no caso, eu perguntei no grupo da assessoria, eu falei, ué, será que alguém queria fazer os 90 quilômetros comigo? Porque a ideia era pegar alguém para fazer os 90, que é uma volta, né? E tentar outra pessoa para fazer os outros 90. Daí nadar, eu ia nadar sozinha e correr, eu consigo correr sozinha também. Aí teve uma pessoa que se voluntariou, o André Gonçalves, um colega meu da assessoria, para fazer o Iron inteiro. Ele tinha feito ano passado já, então ele tinha conhecimento e eu aceitei, foi maravilhoso, né? Então ele fez comigo, mas a mesma coisa, era final de semana, às vezes ele vinha me buscar em casa para eu conseguir treinar, a gente treinava junto, teve treinos que a gente fez juntos, teve treinos que eu fiz sozinha, né? Então eu preciso realmente mais das pessoas nesse sentido, né? Dá um pouco mais de trabalho, né? Mas não é impossível, né? Tem que Tayana, ir atrás. qual é a dificuldade maior em você treinar com o guia? Qual seria assim a. Porque, sabe, desculpa, mas é que às vezes a gente, por mais que eu tenha empatia e que eu tente me colocar no lugar da pessoa, eu sempre tive visão. Então eu não consigo, assim, muitas vezes eu acho que as coisas a gente não conscientiza. Uhum. E como a gente também não conversa muito com pessoas que têm esse problema, a gente não consegue, talvez, entender melhor, Claro. né? É por isso que eu estou fazendo essa Não, pergunta. imagina, eu. Qual seria, assim, a maior dificuldade de você treinar com um guia? Acompanhar a velocidade dele, ele se adequar à sua, a orientação, como é que é? Então, não precisa pedir desculpas para mim, é super tranquilo falar nesse assunto, não tem problema nenhum. Né? Na verdade, assim, foi treino, né? A gente teve que treinar, aprender a fazer isso junto, né? Que nem eu falei, nunca ninguém fez isso junto. Sim, Né? Quem tem baixa visão geralmente vai na tandem e daí você simplesmente vai atrás e a pessoa vai na frente, sim. né? Como a gente está em bicicletas separadas, foi um aprendizado realmente, né? O quanto ele pode Sim. ir, porque homem é mais forte do que mulher na maior parte das vezes, digamos assim, né? Então, Então, ele teve que também, já que ele estava na frente, ele tinha que se adequar à velocidade que você estava, né? Eu acho que para ele também foi complicado, foi difícil. sim, sim. Também é um aprendizado, com certeza. Porque ele vai na frente, né? E eu vou atrás
mas eu não posso ir muito atrás, porque senão também, se ele frear ou acontece alguma coisa, eu vou em cima dele. Sim, E daí sim. nós dois caímos, né? Então, eu acho que essa talvez tenha sido a parte mais difícil para mim, assim, eu ficar atrás, enxergando bem, né? Graças a Deus eu conseguia ver bem ele ali, não, em nenhum momento a visão foi um problema nesse sentido, porque ele estava bem perto de mim ali, Sim. mas ter essa. Tá atento o tempo inteiro, não pode piscar, né? Porque se piscar e na hora ele for arrumar o óculos dele e diminuir a velocidade, eu vou para cima dele. E daí nós dois caímos, né? Então, ter essa sincronia, digamos assim, né? Para a gente conseguir tá pedalando juntos. Também a questão da natação, a gente não podia se perder ali no meio, né? Então, Pois é. ele. Como é que foi feito? Ele usou uma boia para você visualizar melhor? Como é que fizeram? Então, como ele foi o meu atleta anjo, né? Que eles chamam de atleta anjo, ele tinha touca branca, né? No caso, Ok. a minha touca era amarelinha igual a de todo mundo por conta da faixa etária. Então, o que que a gente fez? Para mim era fácil ver ele porque ele estava com uma touca diferente da de todo mundo. No meu caso, eu peguei sabe aquelas elastiquinhos de cabelo bem grossinhos, assim? Sei. Eu comprei um amarelo bem fosforescente e coloquei em cima da minha roupa de borracha, nos dois pulsos. Então, cada vez que eu dava abraçada, ele conseguia me ver ali com o elastiquinho, né? Então, a gente foi bem lado a lado e daí a gente conseguia um ver o outro e não se perder na água, digamos assim, né? Então, Quantas pessoas tinham na água nessa hora? Um montão, né? olha, tem uma largada a cada 10 segundos de 8 pessoas, né? Então fica Ah, largando tá, tá. por 26 minutos, ficou largando 8 pessoas a cada 10 segundos, né? Tá. Então, eu não sei precisar quantas pessoas ficam na água, mas é bastante gente, assim, né? Que vai, né? Daí quem vai mais rápido larga primeiro, quem vai mais devagar vai largando por ondas, assim, né? De velocidade com quanto você estima terminar os 3.800 metros, né? Essa largada vocês fizeram com os outros normalmente ou a organização fez uma largada específica para vocês? Não, essa foi com todo mundo É, conforme o meu tempo de natação, né? tá. Tiveram várias pessoas com anjo até, eu até fiquei bem surpresa, né? Porque se você tem, no caso, até uma dica bacana para quem quer fazer esse tipo de prova ou qualquer outra prova, você tem direito a um É. anjo, né? Você paga, né, proporcional a isso. E você tem direito a um anjo para estar nadando com você, né? Então tem muita gente que tem medo do mar, e o mar acaba sendo uma dificuldade grande Sim. para evoluir para o triatlo. Aí, Então você tem. Ana, eu já fui várias vezes. Eu não sei se é um anjo, mas eu já peguei várias mulheres, acho que foram todas mulheres, Olha que legal. em que eu me prontifiquei a acompanhá-las, né? A dirigir, a estar do lado delas. Que A, bacana. uma ou duas pararam, tiveram assim um momento de temor, né? Então, você tem que ter paciência e saber exatamente o que dizer naquele momento para a pessoa, né? Para ela readquirir confiança em si mesma e confiar na gente. Uhum. Então, esse papel eu acho assim sensacional, É porque lindo, é lindo. é uma doação, Sim, né? sim, Você conseguir transmitir uma segurança para alguém não é uma tarefa fácil, né? sim. É, então, às vezes a pessoa também nada muito devagar, até Uhum. porque ela tem medo, porque ela não conhece o mar, ou porque é a primeira vez, então ela está meio assim, eu não diria em pânico, mas quase lá, Sim. sabe? Inclusive, a gente tem que se preparar até para
para, no caso de essa pessoa entrar em pânico, né? Para você Uhum. saber como agir. Então, eu acho assim, isso assim, muito sensacional, sabe? Por isso que eu perguntei também do material, eu achei a sua dica muito bacana. É É, porque eu pensei em desenhar alguma coisa na touca, né? Aí eu pensei, sim. falei, poxa, mas depois eu vou ficar com a touca pro resto da vida desenhada. Não quero. Então eu Não, fui porque pensando, você sabe que tem, eu já nadei à noite e tem uns tubinhos assim com aquela luz olha fosforescente. que legal. Eu não sei se funciona de dia, né? Eu não sei, porque à noite funciona super bem, Eu não sabe? sabia disso. Eu pensei porque eu fiquei pensando o que que vai estar para fora d'água para ele poder me ver. Aí me veio a ideia de colocar o elástico na mão, né? Porque daí ele me Sei, via. Ninguém ia estar com os sei, elásticos iguais, sei. né? Óbvio que não tem motivo, né? E daí a gente conseguiu fazer a natação, né? Bem tranquilo. Né? E é muito gratificante você sair da água depois de nadar 3.800 metros, né? Porque é uma distância considerável, né? Eu É, aprendi, é, é. né? Eu aprendi a E nadar. aí você já na água você pegou vento e pegou chuva também. Então, na última perna, porque assim, você faz como se fosse um M, né? E daí Sei. você vai lá, contorna, volta, sai da água e depois faz uma outra perna. Nessa última perna do M já tinha vento, né? Então a gente pegou assim o mar mais mexido, mas não interferiu muito na natação em si, né? Depois que daí entrou mais o vento sul, a chuva e o tempo virou um caos, É, né? o vento sul em geral vem água gelada. Mas eu acho muito importante fazer treino em todos os tipos de mar, né? Você tem que Sim, saber, sim, né, dar sim. conta do mar, não importa como ele vai estar no dia, porque você não pode, eu vou torcer para o mar tá bom, claro, lógico, mas se ele não tiver, você tem que ter condições de nadar no mar que tiver no dia, né? Então, tudo isso faz muita diferença, você ter esse treinamento e ter essa cabeça, assim, de reconhecer que é melhor você treinar num mar terrível e saber que você dá conta, né, do dia que o mar estiver tranquilo do que ao contrário, né? Então, eu treinei bastante na praia, no mar, menos do que eu gostaria, porque eu não moro na praia, né? Mas as oportunidades que eu tinha, eu ia, treinava, gostava quando o mar tava ruim, porque daí eu pensava, tá, quando o mar tá muito ruim, eu tenho que respirar de outro jeito, porque se eu respirar do mesmo jeito, eu vou, né, levar a onda na cara. Então, você vai criando um repertório para você conseguir dar conta numa situação que você precisa dar, né? Então, isso tudo é muito positivo. Tayana, eu vou te fazer uma pergunta agora, né, assim, quando a gente tem uma deficiência, as outras, elas tendem a ser mais eficientes, né? No seu caso, qual seria a audição, o tato, o Olha, senso? eu acho que eu não tive essa Não? mudança assim, né? Mas nas nos outros aspectos, eu acho que no meu tato, audição, acabam sendo normais, assim. Mas o que Sei. eu percebo com a baixa visão é que a gente tem um aprendizado da vida muito grande, né? A gente acaba Eu tendo imagino. que se que evoluir e entender que as pessoas não vivem no mundo que a gente vive, que eu vivo no caso, e o que é normal para mim não é para eles e vice-versa. Então a gente tem que ter uma compreensão para se colocar no mundo de uma maneira diferente, né? E para não ter pena de si mesmo, né? Não se comportar como Sim, coitadinho, como vítima, sim, né? Eu acho que isso é sim. muito importante, tá? Eu tenho deficiência, ok. Eu tô no triatlon porque eu escolhi, então eu não vou ficar falando a cada 5 minutos que eu tenho um problema, Sim, né? Você não precisa ficar, né? Tanto é que tem não. muita gente que não sabia, muita gente que achava, eu tenho um estrabismo, eu já fiz cirurgia 2 vezes, mas teve muita gente que não, nossa, não sabia, sério.
né? Sim, Porque eu não trago isso toda hora, porque não precisa, né? Então, exato. eu vejo que o lado, talvez, da maturidade, da vivência, talvez tenha sido um pouco, como é que eu vou dizer, é, aumentado, assim, digamos, né? Um pouco mais explorado, né? Eu tive que lidar com situações que talvez muitas pessoas normais não lidam, né? Desde tão Sim, pequenininha. você teve que se adaptar a um mundo, né? Sim, É, exatamente. então você teve muito mais compreensão, eu vou dizer, do nosso mundo do que Sim, vice-versa. sim, E sim. você acha que isso é por falta de convivência com essas pessoas? Por exemplo, eu acho que eu, às vezes, é, eu me pego assim pensando, puxa, a gente não convive muito com pessoas que têm deficiência física e eu acho isso ruim, porque muitas delas reclamam que elas não querem ser tratadas como pessoas diferentes, nem, como você falou, que tenham pena, porém, essa convivência no dia a dia ela é muito tímida, ela é muito pouco, né? Então esse esforço que você fez de adaptação para uma realidade, para nós, ela é muito menor, né? Você entende o que eu estou Sim, falando? sim, com A gente tem muito mais dificuldade de lidar com isso, porque primeiro, o número de pessoas com deficiência é menor. E segundo, a convivência que a gente tem com elas é baixa, né? certeza. Então, fica assim, difícil para a gente. Eu acho que é mais difícil para a gente do que para vocês. Eu vejo que, sim, eu vejo que é muito uma questão de respeito e a falta dele, sabe? Porque Exatamente. o brasileiro é um. Não quero ser taxativa aqui, mas assim, tem culturas que respeitam mais um ao outro, né? Aqui no Brasil a gente é um pouco mais cada um olhando para o seu umbigo, digamos assim, né? Eu acho que isso prejudica muito para todo mundo, né? Eu acho que ninguém ganha. Eu acho que um lugar onde tem respeito, todo mundo ganha, porque todo mundo gosta de ser respeitado. Tayana, essa é uma coisa que eu sempre falo aqui em casa, sabe? Sim, Infelizmente, os brasileiros são muito assim, umbilicais, sim, sim, né? Se tá exatamente. bom para mim, o resto que se dane. Então, estaciona o carro Exatamente. na esquina e não quer nem saber que está dificultando a vida para os outros que vão fazer a curva, e assim por diante. Exatamente. É bem Né? isso. Então, Então, assim, pode falar, desculpa. não, não, não. Eu Não, o que só eu vejo é que, acrescento assim, aqui. nos países mais desenvolvidos, se você vê alguém que está numa situação dessas, você vai ajudar, né? Você para, você pergunta se quer ajuda. E geralmente a pessoa se vira sozinha, porque ela já está tão acostumada, mas você, né, se sente que pode fazer algo pela pessoa. Aqui ninguém não está nem aí, né? Então, assim, a própria estrutura das cidades não são feitas para essa mobilidade toda. Né? Então, a pessoa Exatamente. que tem deficiência, que não consegue andar, precisa de uma cadeira de roda, quando precisa de uma assistência, demora, sei lá, meia hora para conseguir andar em algum lugar ou passar por algum lugar, mesmo Não, embora a lei não seja. você veja o estado das calçadas e da Sim. rua. Como que uma pessoa cadeirante pode circular numa. Por exemplo, eu moro em Campinas, né? Você Uhum. tem aqui o centro da cidade, onde as ruas são super estreitas. As ruas não, as calçadas são estreitas. E aí, eu diria, no meio, porque vai ser ridículo, porque a calçada é tão estreita que não dá nem para ter meio, né? Sim. Então, posso. Então, você, para passar, você tem que fazer assim. Você tem que passar na lateral, tá? Me Uhum. explica como que um cadeirante pode circular numa cidade assim. Pois é, não vai, né? Exatamente. Então, não é pensado. E aí surge essa dificuldade Sim. dessa convivência em dividir espaço, em dividir essa convivência que faz com que as pessoas comecem a entender a dificuldade do outro, a ter uma Uhum. empatia, né? Sim. E,
Mas, como é impossível eles circularem na cidade dessa maneira, então a gente não tem esse contato, né? Sim, é bem por aí. Eu acho bem complicado isso. Sim. É que nem no meu caso, por exemplo, sabe quando você vai em qualquer lugar que tenha a telinha com o número da senha? Sei. Eu geralmente não consigo ver, né, o número que tem lá em cima, né? Eu tenho que ficar bem pertinho, daí eu consigo ver. Ou então, no caso, eu sento na cadeira onde está todo mundo, tiro uma foto e dou zoom, daí eu consigo ver cada vez que o número mudou, né? Então, assim, na verdade, o mundo é feito para o padrão, né? O número ali está no tamanho que todo mundo enxerga, mas eu não sou todo mundo, né? Mas graças a Deus eu consigo ter essa ajuda da tecnologia para conseguir estar enxergando ali, né? Mas tem certas deficiências que você não consegue, você precisa da outra pessoa, né? Então, por isso que eu digo que eu precisei amadurecer muito, né? Porque eu precisei inventar maneiras de conseguir estar nesse mundo, né? E eu vejo que, assim, com certeza tem muitas pessoas que não conseguiram essa maneira e estão na posição de vítima, né? Ou estão sem saber como sair, sem saber como se virar, né? Porque você, ao mesmo tempo, tem que ter recursos. Se você não tiver recursos, você também não consegue se virar. Você precisa das pessoas enfim, né? Vai virando uma cadeia de uma bola de neve, né? Então, é difícil, realmente é difícil. Você demanda muito mais energia, demanda muito mais logística para tudo, né? Mas Ô, Tayana, e quando a gente pensa que todo mundo fala assim, o esporte é para todos. Mentira, o esporte não é para todos. O esporte é para quem tem possibilidade de fazer esporte. Porque o exatamente. esporte em si, já para todo mundo, já é caro. Se você tiver algum problema em que esse problema exija, né, Uhum. como você diz, uma estratégia, um material, etc. Meu, encarece ainda mais, né? Que nem no meu caso, teve provas que não me autorizaram levar guia, né? Então eu teria que pagar uma outra inscrição para poder fazer, né? Uau, Então, sim, essas provas eu não fiz porque eu achei um desrespeito com a minha pessoa, completamente, né? Mas completamente. aconteceu. Você sabe que você me alertou sobre uma coisa na qual eu jamais tinha pensado nisso. É. Porque Eu assim, acho isso assim o fim da picada. sim, é um desrespeito, porque eu não tô querendo levar o guia para, né? Porque Para passear. exatamente, eu tô querendo levar o guia porque eu preciso Digamos e porque eu tô querendo assim, fazer seria parte do mundo. como se você levasse uma bengala, desculpa, hein? Mas Sim, sim, não é? né? Então, assim, é uma prova bem famosa no Brasil, que tem vários lugares no Brasil e não me autorizaram, né? Então, para mim, foi o fim da picada, né? Porque eu pensei, que falta de respeito com quem quer participar. Então, eu sempre tenho que entrar em contato com a organização antes, combinar certinho, né? Geralmente dá certo, né? Tem umas empresas aqui no Paraná que são super tranquilas, super bem organizadas, que dá certo. O Ironman foi excelente, né? Então, teve o challenge também que eu fiz em Florianópolis também foi excelente. Eles deram toda a assistência que precisava, né? Então, assim, isso tudo é respeito com o atleta, né? Que tem um gasto extra já, ou tem um empenho extra, então a organização tem que ajudar esse processo de inclusão no esporte, né? Então eu vejo que isso é muito importante, né? E não tratar com desrespeito só porque tem guia, só porque vai custar um kit a mais, entende? Né? É uma vida de Sim, uma eu pessoa que entendo. tá ali. Olha, eu entendo e eu agradeço muito, porque essa sua informação foi uma luz, assim, porque eu não tinha pensado nisso. Você sabe que em várias organizações esportivas, eu tenho batido muito na tecla que 90% dos participantes são master, Uhum. são pessoas acima de 30, 35, e a grande maioria vai de 45 a 65 anos, é o grosso, tá? Olha que legal.
e, no entanto, eles não têm respeito. Eles são capazes de montar um tablado lá para entregar a premiação para os mais jovens, para os meninos de 18, 20 anos, que são não chega nem a 5% de todo mundo que está lá. Sim. E daí eles colocam uma barraquinha e você vê aquela fila imensa assim, de atleta master fazendo fila para ir pegar medalha, troféu, e muitas vezes vem errado, sabe? Então, é uma coisa assim que eu, desde o começo, eu tenho batido muito, falado, gente, por favor, né? Sim. Porque vocês estão aqui por causa dos atletas master, né? Então, essa inclusão, existe sim um preconceito, sabe, Tânia? Tayana, de atleta mais velho. As pessoas acham que, sei lá o que elas acham, que velho tem que ficar em casa, então tem que fazer esporte, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, né? Então, essa sua observação em relação à inclusão, eu acho assim primordial, muito importante mesmo. Obrigada, E é viu? real, né? Foi um insight muito importante para mim, para o trabalho que eu estou desenvolvendo e que eu vou incluir isso, essa pauta, porque é um absurdo isso. E aconteceu 3 vezes, né? Eu tentei 3 vezes participar da prova em ocasiões diferentes, né? E não teve jeito, né? Então, eles realmente não queriam, né? Enfim. Então, fica aí a reflexão, né? O que que realmente vale, né? Vale mais o dinheiro ou vale mais o esporte em si? Nessas situações, né? Claro que as empresas todas têm, né? Cada um tem a sua parte, precisa lucrar, etc e tal, mas não é lucro todo o tempo, né? Você não pode pensar em lucro 100% do tempo. Tem pessoas também que querem participar, que têm direito e que não estão numa condição normal, né? Então, isso tudo precisa, né, ser considerado. Mas eu vejo que, assim, aos pouquinhos a gente vai caminhando, né? Assim como eu fui a primeira, a próxima pessoa já vai ter o caminho aberto, né? E já vai saber como fazer, já vai ter um O que modelo, você né? diria assim, para essas pessoas que querem, que têm problemas e tal, e que gostariam de começar a fazer um esporte, participar de competições e tal, o que você diria a ela? Eu diria para você experimentar, para você escolher uma coisa que goste e experimentar, né? Às vezes você pode pode não ser perfeito como todo mundo, porque talvez não tenha como mesmo, mas pode ser o mais real, o mais possível, e esse possível pode fazer você muito feliz, que nem foi comigo, né? Eu tive que fazer a prova inteira atrás de uma pessoa, a vista muda, né? Você depende da pessoa, é diferente, não é você que tá ali, só você tem uma outra pessoa, então assim, tem vantagens e desvantagens com tudo isso, mas é o jeito que eu pude fazer e foi maravilhoso, do jeito que foi, do jeito que tinha que ser, com a condição do tempo que tinha que ser, né? Então, não dá para ficar medindo o tempo inteiro, né? Você tem que traçar um objetivo, ver como que você vai fazer isso possível e correr atrás, É né? que eu sempre digo, os desafios, eles são conosco, né? Não Uhum. é contra os outros, é contra a nossa própria capacidade, né? Sim. Eu acho Eu que diria que assim, o maior desafio é o mental. É você se convencer que você dá conta. É você acreditar que é possível, né? Agora, claro, você vai me dizer, mas como é que eu vou saber que vai dar? Talvez você não saiba. Talvez você tenha que arriscar, né? Então, daí você vai avaliar como que eu vou arriscar de uma maneira segura, de uma maneira possível, de uma maneira realista. Você, né, precisa daí de pessoas que te ajudem a pensar, pessoas que tenham experiência,
né? Que vão dizer, ah, isso dá certo. Ah, não, isso não dá certo. Ah, isso eu já vi lá no país, não sei da onde, alguém fez de tal jeito e deu certo. E daí você vai montando quebra-cabeça. E, claro, vai ter que arriscar, né? E ver o que que dá. E outra coisa que eu acho também é fazer um preparo mental até para. Pode acontecer da pessoa não conseguir chegar no final, mas Sim, não desistir por conta disso. sim. Né? Se preparar para isso também e ver nisso um desafio também, né? Tiveram muitas amigas minhas que me disseram, porque assim, a prova do Ironman, ela é rastreada, né? Então você consegue, assim que a pessoa sai da água, sai da natação, dá ali o tempo de transição, da onde que você tá no ciclismo, aonde que você tá na outra transição, na corrida e a hora que você termina. Aí você sabe que a pessoa terminou a prova, né? Viva! Então, teve muita amiga minha que me disse assim: Nossa, Thay, eu fui correndo, eu terminei a prova, ou eu fiz não sei o que, e fui correndo ver se você tinha conseguido terminar. Porque estava tão difícil as condições da bike que teve gente que achou que eu não ia conseguir terminar por conta da minha dificuldade, por conta até da minha falta de experiência. Porque quando estava chovendo, com frio e perigoso, eu ficava em casa no rolo, né? Então assim, podia não ter conseguido terminar? Podia, né? Então, assim, fazer o Para quê, né? qualquer Tem um, para para qualquer um. qualquer um, né? Então, cada um sabe aonde aperta, né? Aonde dói. É. Então, assim, sem vergonha, sabe? Sem medo. Ai, mas e se eu fracassar? Ué, deu errado, vai e faz de novo. Lógico, é um empenho enorme, né? É muito esforço. Não é assim tão simples, né? Porém, não tem como ter certeza se vai dar certo. Você tem que arriscar, né? Tanto é que o slogan do Iron Man é Anything is possible, né? Que assim, qualquer coisa é possível, tudo é possível. Eu sempre postava isso e colocava um dedinho assim, né? De torcida. Será que vai ser possível mesmo? Será que eu vou conseguir terminar? Né? Então, e no fim eu consegui, né? Então, a gente não sabe até que a gente consegue, de fato, né? Tem que arriscar. Eu acho até que a gente às vezes desconhece a nossa própria força, né? Ah, sim, também. Né? Com certeza. O que a gente realmente é possível, o que a gente realmente é capaz. E assim, eu queria muito, sabe? Eu queria muito, eu treinei muito, eu me preparei muito. Então, assim, nossa, para me destruir ali ia ter que ser muito forte, né? Eu tava muito, assim, obstinada em terminar, em conseguir fazer aquele desafio. Né? Então, acho que quando você coloca toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua vontade naquilo, o universo dá um empurrãozinho, sabe? Pode não sair perfeito, né? Lógico, mas se tornou real. Conspira a favor. Exatamente, exatamente. É bem isso. Eu imagino, assim, isso é um exemplo assim extraordinário para sua filha, né? Sim, sim, ela vê assim Você imagina as horas de a treino, consequência disso? sim, o tempo de treino, a mudança da alimentação, porque eu tive que comer mais certinho, né? Então, eu escolhi, na verdade, comer mais certinho. Eu tirei o glúten para ter uma recuperação mais rápida. Então, eu fiz acompanhamento no médico, fiz exame de sangue para fazer tudo certinho e ela acompanhou isso tudo com certeza. Né? Os dias que eu estava com preguiça, os dias que eu não queria treinar, mas fui mesmo assim, né? Então, tudo isso ela com certeza acaba absorvendo, né? E Imagina o orgulho que ela teve quando você salvou, né? ela foi torcendo na chuva, ela estava lá na chuva Que torcendo junto. bonitinho. Olha, são essas coisas que são plantadas, né? Que ninguém tira da gente, O meu né? marido falou assim: ai, mas você vai querer levar ela na chuva? Eu falei: olha, a gente pode fazer um plano. Vocês podem ir no final da corrida, aí vocês acompanham um pouquinho da corrida, né? Mas não ficam o dia inteiro na chuva. Aí ele, mas será que vale a pena? Eu falei, olha, quando que eu vou fazer outro Ironman? Por favor, me deixe levar a criança para assistir.
né? Porque eu achei que era importante para ela viver isso, né? Viver do jeito que foi, era o jeito real, era chuva, era frio, era gente passando mal, mas enfim, era o que tinha, né? Então, é a pura realidade, né? Aquilo que a gente escolheu viver, então tem que abraçar com todo amor, todo carinho e sem medo de ser feliz. Verdade, você tem razão. Você tem planos futuros? Então, eu não me inscrevi em nenhuma prova por enquanto, porque eu queria primeiro ver se eu sobrevivia ao Ironman, se dava tudo certo, se eu terminava viva. E por enquanto eu não tenho nenhuma prova. Eu vou treinar de leve agora esses meses e pretendo talvez fazer um outro Ironman no futuro, com certeza. Amei a prova. Gostou? E Gostei. vai ser o mesmo dia? Eu não sei, eu não sei que prova vai ser, eu não sei se vai ser em Florianópolis, não pensei nisso ainda. Né? Você Eu treinou tô, em piscina, Tayana? sim, em piscina. Hum. Em piscina, e o ciclismo no velódromo e na Renault, e a corrida no parque, geralmente. E esteira, né, quando precisa. E a esteira, você se dá, assim, é mais fácil para você do que correr na rua ou no parque? Olha, esteira para mim eu gosto de esteira, né? Para mim Tranquilo. o parque é excelente. A rua para mim que às vezes é meio chato, porque daí tem que cuidar com buraco, tem que cuidar com sobe e Hum. desce de calçada, com paralelepípedo, então tem que ficar é mais um a mais que eu tenho que ficar cuidando. Agora o parque com asfalto é perfeito, porque daí só vai, né? Por alegria. Nossa, e qual seria a diferença entre treinar no velódromo e depois ir correr na rua, numa prova dessa, do ponto Como de vista assim? assim? É, Eu não sei, eu não pedalo. Tá? Eu Oi? sou eu não pedalo, eu sou uma negação na bicicleta. A bicicleta para mim tem que ser numa cidade plana. Eu saio só para ir até a farmácia e voltar. Já passei. Mas eu fico imaginando você treinar num velódromo e depois você passar do velódromo para uma rua, né? Para uma prova. É, então, aí é que É, tá. O velódromo, ele é um redondo, né? Um oval, digamos sim, assim, sim, de sim. 350 metros. Então, o que que você faz? Inclusive, ele tem uma inclinação, não tem? Sim, sim, Ah, exatamente. Que daí vem pessoas passando atrás, né? Mais rápido, mais devagar, enfim, você tem que fazer abrir alas, sim, né? Para as pessoas passarem e tal. Mas assim, o que que acontece? O velódromo você consegue ir muito mais veloz, digamos assim, né? Porém, você não tem a vivência de fazer uma curva, de desviar de um buraco, de descer no viaduto, entendeu? Você não tem a experiência de passar pelas tartarugas. Sabe aquelas tartarugas que o carro faz plof, plof? Você tem sei. que passar bem pelo meio da tartaruga ou você passa pela ponta onde não Sim, tem a tartaruga. porque aquela tartaruga lá derruba, né? Sim, exatamente, né? Então, por isso que eu fui para algumas estradas mais tranquilas, porque eu precisava ter essa vivência, eu precisava saber desviar da tartaruga, eu precisava saber ter essa vivência, entendeu? De ver carro, de olhar, de não ficar com medo, digamos, né? Porque Sim. o mais importante é você não ter medo, é você ter respeito. Adquirir segurança em si mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, tá, isso está acontecendo, o que que eu vou fazer? Né? Você ter repertório para conseguir dar conta daquilo. Então, para mim foi bem importante eu ir para a estrada, digamos assim, nesse sentido, né? Foi estrada que não era BR, né? Então era uma estrada com asfalto bom, digamos assim, né? Não era toda esburacada e tudo mais, mas era uma estrada, então era a experiência que eu podia ter com segurança, né? Porque realmente você sair do velódromo que só faz curva para um lado, você não tem muito repertório para conseguir fazer um retorno numa prova que você tem que um retorno de, sei lá, bem estreitinho, entendeu? Você tem que conseguir fazer sem derrubar os cones, né? Então, isso tudo é treino, né? Tem que ter. Por isso que eu perguntei, porque
sim, São coisas bem diferentes, né? sim. Inclusive, quando eu estava começando a pedalar, eu ia bem cedinho no parque, quando não tinha criança ainda, não tinha ninguém na pista de ciclismo para fazer essas habilidades que eles chamam, né? Você ter É, essas habilidades. Aí passa pelo meio do cone, aí contorna um mastro de alguma coisa, entendeu? Faz círculo, faz circular. Aí meu treinador colocava um monte de cone para você fazer zigue-zague, né? tá. Então, todas essas habilidades fazem diferença para você conseguir, numa prova, num dia de chuva, digamos, você conseguir dominar a bicicleta, né? E não cair, não entrar em pânico, enfim, né? Então, tudo isso é treino, né? Para você saber o que você está fazendo e acreditar que você vai conseguir. Quanto tempo de treino você levou quando você decidiu que você queria participar de um Ironman até participar? Então, eu decidi no Ironman do ano passado que eu ia fazer, Nossa, né? Então, eu criei coragem assistindo a prova, vendo as filmagens, porque eu não fui assistir ao vivo, né? Eu assisti pelas filmagens, pelas lives que tiveram. E daí o ano passado inteiro foi essa preparação de como fazer isso possível, né? Vamos de tandem, não vamos de tandem. Vamos sozinha, não vamos sozinha. Vamos com guia, como que vamos, né? Então, daí em dezembro, novembro, dezembro começaram os treinos um pouco mais longos, né? Que sim, foi, no caso, 6 meses antes da prova, e daí 3 meses antes da prova, daí é treino longo, um atrás do outro, né? 5 horas de bike, mais 2 horas de corrida, no outro dia mais 32 quilômetros, né? Então, daí os 3 meses anteriores à prova é bem específico mesmo, né? Tanto é que é um desgaste enorme para o corpo, né? Final de semana, você não consegue treinar de manhã e passear no shopping à tarde, né? Você tem que descansar para dar conta do treino ao longo do dia seguinte, né? Então, tudo isso é uma abdicação que você tem que fazer com a família, com filha. Então, é uma decisão que você tem que tomar em conjunto, digamos assim, né? como é que você concilia teu trabalho, tua família, os treinos? Deve ser complicado, hein? Essa, digamos, seria a parte mais complicada, eu diria, né? A parte que exige mais jogo de cintura, né? Porque no final minha filha já estava sem paciência, né? Porque final de semana eu ia sair para treinar às 6 da manhã, voltava 2 da tarde. Daí estava cansada, tinha que descansar, lavar roupa, arrumar tudo, arrumar roupa de treino, bagunça, bicicleta suja, aquilo, para no outro dia treinar de novo, né? Então, é, é, eu combinei, combinar com meu marido, ó, hoje você vai ficar com ela, vai almoçar com ela, eu vou chegar mais tarde, né? Então, o meu trabalho, eu sou psicóloga atendo no consultório, então eu deixei as manhãs livres para poder treinar nesses últimos 3 meses, né? Então, você também trabalha menos, ganha menos, né? Então, é tudo uma logística que você tem que dar conta, digamos, né? A Mas logística não só dos aparelhos, dos treinos, mas também financeira, né? sim, com certeza. Até porque você gasta muito com os treinos, né? Você gasta muito em Sim, suplementação, gasta com o médico para ver se o corpo tá bem, faz exame, vê se tá tudo certo, sim, compra vitamina, né? Então, não é uma prova que você simplesmente, eu vou fazer, né? Porque se o sim. seu corpo não estiver bem, se você não estiver bem alimentado, bem equilibrado, você quebra nos treinos, você não consegue seguir em frente, né? Aí dá lesão, aí fica com anemia, então é um quadro, né, bem complicado. Então, você tem que você ter consciência de que se você vai entrar para uma prova dessa, você tem que se dedicar, né? Não é empurrando com a barriga, você tem que abraçar ela com todo carinho e amor e Sim. cuidar para dar certo. Quanto tempo você levou depois para se recuperar da prova? Então, isso eu fiquei bem surpresa, porque eu me recuperei bem mais rápido do que eu imaginava, né? Eu fiquei no dia. Oi? Que ótimo! Eu fiquei bem surpresa. No dia seguinte eu tava bem dolorida, assim, né? Doendo para sentar, para levantar, assim, meio. Mas daí na terça-feira eu ainda tava um pouco, quarta-feira já tava bem, quinta já tava tranquila, sexta já voltei a correr e já comecei a treinar, já treinei, já corri, já vida normal, vida que segue.
Você sabe, eu estou te perguntando porque eu fiz uma loucura. Eu fui domingo para o interior para me encontrar com uma moça com quem eu fiz uma live, que ela tem um grupo de amigas. Ela foi idealizadora desse grupo, chama Casa Amigas, são corredoras. Que Né? legal. E eu fui de pipoca, eu fui acompanhá-las na corrida, só que fazia só 5, 6 anos que eu não corria. Ah, E foram 7 quilômetros. Só que nossa. o que eu não esperava é que a cidade é assim e depois é assim, sabe? Você sobe Sobe e e desce. depois desce. Depois sobe e depois... Gente, eu queria morrer. Bom, eu tô há 3 dias, sabe quando você levanta? Dói Ai, tudo. Dói tudo, eu imagino. Eu meu imagino. Deus do céu! É, eu Ó, imagino. eu fiquei segunda-feira sem nadar. Eu falei, não, hoje eu não quero nem saber. Eu vou me jogar na piscina e vou nadar. Nadei bem. Mas, quando eu saí da piscina, que você tem que andar, É, dói tudo, né? agachar, meu Deus do É, céu! é bem assim, né? Mas foi gostoso, aproveitou? Ah, foi muito bom. Eu sofri Então, muito. É, mas, assim, andei muito, porque aquelas subidas, eu olhava aquelas ladeiras e assim, gente, não dá, né? Não tem sim. condições, eu não estou preparada para isso. Então, dos 7 quilômetros, eu andei porque, nossa, era muita subida. E não Ah, mas o que era importa é que deu uma boa. subidinha, era uma subida, sabe? Ai, ai. Mas que bom que deu Maravilhoso. certo. Que bom que deu É, certo. deu certo, foi divertido, foi legal, foi bacana. Se tivesse que refazer, eu faria. Pois é, aí é que tá. Sabe que Valeu. essa pergunta é fundamental. Se você se pudesse fazer de novo, você faria? Sim, lógico. Sim, faria. Ficaria toda dolorida de novo. Bem isso, Não tem problema. bem por Ó, aí. o importante é estar vivo, sabe? Fazer Sim, aniversário, sim, festejar, agradecer todo dia. exatamente, é bem por E a aí gente mesmo. tem saúde. Eu conheço muita gente que gosta de fazer aniversário, mas não gosta de envelhecer. Eu não consigo entender como, É, né? é Eu contraditório, né? festejo todos os anos o meu envelhecimento. Sim, Eu acho assim formidável. exatamente. É bem isso. Bom, olha, Tayana, eu amei. Eu agradeço muito a oportunidade que você me deu de te encontrar, de conhecer, de bater esse papo, de conhecer melhor o mundo, né? No qual você vive e que a gente não convive, infelizmente, mas eu adorei você ter compartilhado isso com a gente. Fica a dica, então, as dicas que você deu, que foram importantes, né? Espero que tenham organizadores que tenham assistido e que parem para pensar um pouquinho na inclusão, né? As dicas dos braceletes achei formidável, né? Para outras mulheres que desejam fazer essa prova, talvez você pudesse até fazer uma mentoria, né, para essas pessoas. Como se preparar, aonde, qual o melhor, Uhum, né? Porque muitas vezes essas pessoas também não têm uma orientação, aham, né, sim. adequada para poder seguir esse caminho, né? Talvez você dando essas dicas, ela perca menos tempo, Uhum, né? E sofra menos, digamos assim, né? uhum, Porque o caminho já está dado. Então, uhum. eu acho assim que foi uma live fantástica, adorei e agradeço as meninas que me indicaram você e é sempre um enriquecimento, né? Isso. Muito obrigada mesmo, viu, Tayana? Ah, Alguém tem alguma
pergunta a fazer? Porque aqui ninguém faz pergunta. Oi, gente, tem alguma pergunta? Eu vejo que tem um monte de gente que está aqui assistindo, devem ser seus amigos, sua família, né? E algumas pessoas também que me seguem. Mas alguém tem pergunta a fazer? Não, acho que não. Você tem Eu alguma queria agradecer. pergunta, Ana? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer, na verdade, a oportunidade de estar Foi aqui um falando também. prazer, foi um prazer imenso, foi uma escola para mim, muito agradecida. Eu sempre aprendo muito com essas lives, sabe? Né? Muito obrigada. É, e você sabe, eu vou voltar a repetir, eu indico a você ouvir, se eu conseguir achar, eu vou mandar o link para você. Ela chama Lari Barel, ela é esposa do Samir Barel e ela tem uma empresa de neuroesporte, ela trabalha neurociência aplicada ao esporte, né? E Uhum. hoje ela entrevistou uma doutora especialista em visão, de desenvolvimento da visão, não porque essas pessoas têm um problema, mas porque elas precisam da acuidade e da rapidez para a grande performance. Que Olha só. tem muito a ver. É Olha que muito legal, interessante. interessante. É muito interessante mesmo. Que Muito. bacana. E aí, eu vou passar o link para Sim, você sim. assistir, porque eu recomendo a todos vocês que assistirem, procurem no Neuroesporte. Neuroesporte. Bacana. É, A gente sempre é. aprende, né? Eu adoro trocar com as pessoas. Nossa, É incrível. essas informações que essa doutora passou são assim incríveis. A gente não consegue nem mesmo imaginar a importância não só da acuidade visual, mas neural para os movimentos. Uhum. Porque, na realidade, ela estava explicando que o que funciona é aqui atrás, o cérebro, não é propriamente a visão. Então, é o comando que o olho dá para o cérebro, né? Então, essa rapidez que muitas vezes tem que ser trabalhada para que seja o comando depois para os pés, para as mãos, dependendo do Interessante. esporte, da modalidade. Que legal. E daí eu acho, ela até inclusive falou que, por exemplo, a Lari perguntou para ela, mas, por exemplo, num jogo de tênis que pode durar, nossa, tem jogo de tênis que duram 5 horas, né? Uhum. A vista cansa também. Sim. E aí há também uma por causa da vista que cansa, porque a pessoa precisa ter essa cuidado, né? Praticamente de 180 graus, né? Aquelas Uhum. bolinhas e tudo, também tem uma influência na resposta, né? Da corrida, do braço e tudo mais. Incrível, Que legal, eu vou incrível. procurar. Porque para mim era interessante isso também. Tudo que der para melhorar, aprimorar, Eu eu tenho interesse. Eu pensei muito em você, Que sim. Eu legal. vou te mandar, tá? Beleza. Tayana, muito Muito obrigada. agradecida. Tenha um bom final de noite. E depois, se você tiver projeto para participar de uma outra, você me avisa, tá? Tá Porque eu gostaria bom, muito de acompanhar, tá bom? tá bom. E muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho Imagina. também, que é muito Ah, lindo. É muito obrigado. bacana. Obrigado, Tayana. Gente, boa noite. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. Tayana. Beijão.